Hoje nós vamos falar sobre a restauração da alegria. Eu quero falar para você que em uma área da sua vida que você perdeu a alegria, que você perdeu o prazer, que você perdeu os seus sonhos. Às vezes a gente não é infeliz ou triste o tempo todo, mas às vezes a gente olha para uma área da vida da gente e a gente se entristece, e a gente pergunta para Deus: por que ainda eu não vivi a minha cura, o meu milagre? Porque eu ainda não fui restaurado? Porque essa área da minha vida ainda não foi, vamos dizer assim, completa? Deus começou. E eu quero dizer para você que essa palavra é para o teu coração hoje. E nós vamos viver a restauração de Ana. E nós vamos ver o Senhor restaurar a nossa alegria. Que mesmo quando as coisas não estão bem, mesmo quando as coisas não são do nosso jeito, porque às vezes as coisas até estão bem, mas não é do nosso jeito. Às vezes vem um sentimento de tristeza, um sentimento de frustração, e a gente precisa tomar cuidado, porque a palavra fala que a tristeza, ela tem um tempo, e a palavra já determina, é uma noite, é um tempo que eu preciso prestar atenção. E se essa tristeza continuar na minha vida, não vai ser mais uma tristeza normal, já vai ser uma tristeza que vai causar um peso, um roubo na minha vida. Mas a palavra fala que existe um amanhecer, existe a alegria do Senhor para você, mesmo que você não tenha motivo para se alegrar. E eu quero te dizer, eu estou fazendo uma campanha sobre o fruto do Espírito no Toque de Vida. E a alegria, ela é o fruto do Espírito, porque a alegria da carne é a euforia. É a euforia que passa quando as coisas não estão bem. Mas a alegria do Espírito, ela independe se as coisas estão bem ou não estão bem na sua vida, porque você confia naquilo que Deus vai fazer. Amém? 1 Samuel 2, 1-7, aqui fala do cântico de Ana. Então Ana orou assim: o meu coração exulta no Senhor, e a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como o nosso Deus. Não multipliquem palavras de orgulho, que não saiam palavras arrogantes da boca de vocês, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e Ele pesa na sua balança todos os feitos das pessoas. O arco dos fortes é quebrado, porém os fracos são revestidos de força. Os que antes estavam fartos, hoje trabalham pela comida, mas os que andavam famintos, não têm mais fome. Até a mulher estéril teve 7 filhos, e a que não tinha muitos filhos, perde o vigor. E as que tinha muitos filhos, perde o vigor. O Senhor é quem tira a vida e quem dá a vida, e Ele faz descer a sepultura e faz subir. Vamos ler todos juntos o versículo 7. O Senhor empobrece e enriquece, humilha e também exalta. Levante as suas mãos e fala: Senhor, eu quero receber hoje essa alegria no meu espírito. Eu quero me alimentar desse fruto que o teu Espírito tem para mim. E mesmo que eu esteja vivendo o dia mal, e mesmo que uma área da minha vida me envergonhe, eu quero confiar, eu quero crer na promessa, e eu vou aguardar o tempo de Deus, porque se hoje eu estou humilhado, no tempo certo o Senhor vai me exaltar. Por isso, Espírito Santo, derrama sobre cada vida que aqui está, sobre cada um que nos assiste, cada um, Senhor, que precisa agora receber a alegria que é força. Tira o cansaço, tira o peso, tira o desânimo, e renova os teus filhos nessa noite. Eu me consagro
na tua presença e peço: usa a minha vida, e toda a honra e toda a glória nós te entregamos, Senhor Jesus. E que o Senhor possa se manifestar aqui, para que todos vejam a tua glória, em nome de Jesus, amém. Amém? Pode sentar, queridos. Aleluia. Fala: a alegria do Senhor é a minha força. Amém? Então, quando eu não tenho alegria, eu não tenho força. Eu não tenho força para lutar, eu não tenho força para me levantar, eu não tenho força para reagir. Por isso eu preciso buscar. É o Espírito Santo, querido, que vai te dar essa alegria. Não vai ser o seu marido, não vai ser a sua mulher, não vão ser os seus filhos, não vai ser o dinheiro, não vai ser aquele tapinha nas costas aonde você é aprovado. Quem vai te dar alegria é o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos ter essa alegria, porque se ela se renova, a alegria vem ao amanhecer. Significa que quando eu começo e desperto o dia, se eu chorei, se eu me entristeci, se na hora que eu deitei a minha cabeça no travesseiro, porque esse é o momento que a gente vai refletir. A gente está ali sozinho com os nossos pensamentos antes de pegar no sono. E esses momentos que nós muitas vezes vamos nos entristecer, porque de repente o dia não foi bom, o mês não tem sido bom, o ano não tem sido bom. E você já vai deitar com aquele sentimento de que como vai ser o dia de amanhã? Como é que vai ser o meu dia? E a gente já vai dormir com esse peso, com essa tristeza. Mas a gente tem que ter certeza que cada dia, como está na palavra de Deus, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então é um novo dia para você começar a pensar, não nas dificuldades que você teve, mas nas oportunidades que Deus está te dando nesse novo dia que está começando. E se eu não tenho essa esperança e essa expectativa, eu já vou começar o dia pesado, cansado. Eu já vou começar a deixar os meus pensamentos me roubarem daquilo que eu tenho para viver. Esse cântico de Ana é quando ela realmente viveu a promessa de Deus de poder gerar não apenas Samuel, porque Samuel foi a promessa, foi o voto que ela fez porque ela não tinha filhos. Mas depois ela teve outros filhos. O Senhor não é de uma bênção só. O Senhor não vai te dar só um milagre para você se alegrar com aquele milagre, mas Ele vai começar um processo na sua vida, um processo de ganhos, um processo onde você vai ver tudo que você foi humilhado, você começar a ser exaltado por Deus. Por isso eu preciso entender o que está em Eclesiastes: há tempo para todas as coisas. Mas aonde eu preciso aprender mais? No dia difícil, no dia que eu estou afastado, no dia que eu estou perdendo, no dia que eu estou sendo humilhado, no dia que eu estou sendo abatido, no dia que eu estou sendo envergonhado. Mas eu preciso aprender nesse tempo aquilo que Deus tem para me ensinar. Eu, nesses quase 30 anos de ministério à frente à igreja, cuidando de vidas, de pessoas, claro que eu já tinha passado por coisas na minha vida, mas eu aprendi tanto no momento que Deus me chamou para cuidar de pessoas, para cuidar de vidas, cuidar de famílias. E eu precisava experimentar na minha própria vida para ajudar as pessoas. Eu precisava vivenciar na minha própria casa, na minha própria carne, para que eu pudesse ensinar e explicar e mostrar para as pessoas como é que a gente vence. E na nossa caminhada, na nossa trajetória com Jesus, eu falei isso na semana passada, a gente acha que o Evangelho é só viver coisas boas. O Evangelho passa pelo dia mau, passa pelo sofrimento, passa pela perda. Eu falei aqui de Jó, e a gente pode enumerar aqui tantas
tantos, e acho que todos os homens da Bíblia, nenhum teve só momentos gloriosos, momentos maravilhosos, mas passaram por dias difíceis. E aqui conta a história de uma mulher temente a Deus, uma mulher que era casada com um homem chamado Eucana. Ela era Ana, ele Eucana, e eles se casaram apaixonados. Eucana, com o marido, amava Ana e demonstrava o seu amor de todas as formas. Só que o tempo foi passando e Ana não conseguia engravidar. Às vezes a gente pode pensar assim: uma área da nossa vida que não é fértil, uma área da nossa vida que não gera frutos, não dá certo. São tentativas e tentativas e frustrações, e você não consegue ter vida naquela área. Porque se a gente crê num Deus da vida, se a gente crê no Deus das promessas, como é que eu, um servo, uma serva de Deus, sou impedido de gerar fruto nessa área? Seja na área financeira, seja na área profissional, seja na saúde, seja na família, seja em alguma área da sua vida que você olha e fala assim: eu não consegui, eu não consigo dar certo, eu não consigo viver, talvez até algumas coisas, mas não é completo. E isso causa dentro de nós uma tristeza. Assim acontecia com Ana, porque aí o que aconteceu com ela? Ela teve que abrir mão do seu marido, casar com outra mulher, para que essa mulher pudesse dar os filhos que ela não podia dar. É humilhante, né? As mulheres que estão aqui, imagina, você está numa sociedade que era normal. Se a mulher não era capaz de dar um filho a um homem, ele podia, pela lei, tomar uma outra mulher que desse filho. Já é humilhante você ter uma concorrente e uma que realize e faz e dá para quem você ama aquilo que você não pode dar. E às vezes acontece isso. Eu já cuidei de casas e de pessoas, de famílias, que, por exemplo, os pais não podiam dar para os filhos uma vida boa, mas aí o avô, a avó, uma tia ou um tio dava, e isso era humilhante para os pais, porque os pais queriam dar, mas aí vinha o tio e dava lá o carro. O filho fez 18 anos, o tio vai lá e deu o carro, e aquele pai, claro, ele se alegra pela conquista do filho, mas e a frustração de não ter tido capacidade de dar aquele carro para um filho que seria um sonho para ele? É frustrante para uma mãe que de repente tem lá a sua filha, e alguém vai lá e dá o vestido de 15 anos e faz a festa de 15 anos para sua filha, e você não pôde, ou um casamento que você não pôde realizar, alguma coisa nesse sentido. Claro que a gente está falando de algo muito mais sério do que isso, mas é muito frustrante quando você olha e você fala assim: eu não consigo, eu não posso, eu não tenho capacidade, eu não tenho condições, e tudo fica em cima de você. E se você não gera aquilo, você tem que abrir espaço para outro gerar no seu lugar. Isso é humilhante, isso é frustrante. Isso faz a pessoa achar que ela não é amada, porque se Deus amasse mesmo, Deus teria dado para Ana. E aí Eucana casa com uma mulher provocadora. Ele casa com uma mulher chamada Penina, que não deu apenas um filho, deu vários filhos para ele. Pensa cada gravidez daquela mulher, ela provocando Ana. Vamos tentar imaginar como que Ana, aquela mulher que temia a Deus, que casou achando que fosse realizar os seus sonhos, e de repente ela começa a lidar com algo que ela não sabia lidar. E olha que interessante, sabe qual era o momento que Ana mais ficava triste? Quando era o tempo deles irem para o templo, para a casa de Deus, e entregar os sacrifícios para Deus. Então ir para a igreja, ir para o templo consagrar, eram os dias mais difíceis, porque ela tinha que confrontar a sua esterilidade.
Era a semana e o mês que a sua rival mais provocava e irritava, que Ana chorava sem ter ninguém para consolá-la. O seu marido chegava e falava: Ana, mas eu te amo, eu não cobro de você esse filho, eu não exijo de você, você é a minha amada, e eu vou te dar tudo o que você quer, porque eu não quero te ver assim. Mas nada adiantava, que por mais que Ana tivesse o amor do seu marido, e uma porção ainda maior, e que tivesse o templo, a igreja, a presença de Deus, nada tirava ela daquele sentimento de frustração. Era algo que machucava Ana. E sabe, queridos, às vezes a gente caminha a nossa vida com Deus com alguns traumas, e a gente tem que lidar com esses traumas, porque mesmo as coisas não têm acontecido da forma como a gente queria e imaginava, a gente tem que continuar. Mas quando a gente tem que se deparar com aquilo que a gente é estéril, eu quero falar sobre a esterilidade. A esterilidade é a incapacidade de você trazer e gerar vida. E a gente leva muito para o lado pessoal. A gente leva muito para o lado aonde, porque se eu fosse importante, se eu fosse amado, se eu fosse especial, eu não teria essa restrição. Como filho de Deus, eu poderia, mas por que Deus não me abençoa nessa área? E a gente fica sempre nessa posição de vítima. A gente fica sempre nessa posição de coitados. E sempre perguntando para Deus: por quê? Por quê? Por quê? E por quê? Ana passou anos indo para o templo chorando e reclamando e murmurando, sendo o pior dia da vida dela. Mas eu quero dizer para vocês que Ana aqui, nós vemos que ela teve que enfrentar algumas coisas. Primeiro, oposição e a provocação de Penina. Será que a gente consegue lidar com a oposição e a provocação das pessoas que falam: cadê o seu Deus? Você não vai à igreja, você não ora, você não faz jejum, você não dá o dízimo. Por que você está assim? Por que a sua vida é assim? E por mais que a gente creia e confie em Deus, isso às vezes mexe com a gente. Porque assim como a pessoa está apontando o dedo e nos acusando, a gente muitas vezes pensa assim: Deus, por que ainda não aconteceu? Por que esse milagre? Por que essa cura? Por que essa porta, ela continua fechada? O que eu estou fazendo de errado? Não é assim que a gente pensa? É ou não é? Tem algum pecado? Tem alguma coisa? Deus não gosta de mim? Eu estou vivendo uma vida com Deus que não está agradando a Deus. O que está acontecendo? E aí a gente, ao invés de buscar solução, buscar caminho, ao invés da gente perseverar, a gente fica na dor, a gente fica na frustração, a gente fica no trauma, e a gente fica nesse lugar de vítima. E eu quero dizer para você: Deus não te chamou para você estar nesse lugar. Jesus, ele veio para nos trazer vida, e vida em abundância. E se ele tem essa promessa para mim, e tem essa promessa para você, querido, ainda não aconteceu, mas isso não quer dizer que não vai acontecer. Eu preciso olhar para o autor e consumador da minha fé. Eu preciso tirar os meus olhos do problema, do trauma. Eu preciso tirar os meus olhos da provocação que eu estou recebendo, porque nesse lugar, me sentindo provocado, eu não vou ter força, eu não vou ter coragem, eu não vou ter ousadia, eu não vou ter intrepidez, eu não vou ter autoridade para reivindicar, para orar, para clamar o que precisa ser orado e clamado. A palavra fala: batei e abri-se-vos-á. Amém, queridos?
A gente bate uma, duas vezes, não dá certo, a gente se frustra. E o que Deus deseja é o que está em Hebreus 10:36. Tenho necessidade de perseverança. Eu preciso perseverar, eu não posso desistir. Hoje eu não acordei bem, hoje eu acordei abatido, hoje eu acordei desanimado, mas em nome de Jesus, a alegria do Senhor é minha força, e eu vou viver esse dia. Pode me provocar, podem me acusar, podem falar o que for, eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para me livrar até o dia final. Aleluia! A fé é a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam. É a certeza. E se eu tenho certeza de que esse Deus não me abandonou, esse Deus de amor, Ele vai cumprir. Não vai ser do meu jeito, não vai ser como eu planejei, não vai ser como eu quero, mas Ele vai fazer, porque existe uma palavra sobre a minha vida, existem promessas sobre a minha vida. A segunda coisa que Ana teve que enfrentar aqui foi a incompreensão familiar. 1 Samuel 1:8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que você não come? E por que você está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ainda vem as cobranças. Eu não sou suficiente. Às vezes as pessoas até acham que a gente é ingrato, porque de fato muitas outras coisas boas a gente tem, mas parece que a gente só está olhando aquilo que a gente não tem. Ana, ela teve aqui também uma outra situação, que foi uma tristeza interior. 1 Samuel 1:7. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Enquanto Ana ficou olhando só para a sua esterilidade, ela esqueceu de olhar para o Deus da fertilidade. Enquanto você olhar para os seus problemas e para a sua incapacidade, você não vai conseguir olhar e enxergar as coisas boas que Deus tem para você. O que a gente tem que fazer é perseverar em oração. A palavra fala que Abraão creu contra a esperança, porque não existia esperança. O corpo dele já estava velho, a mulher dele era estéril, mas ele acreditou na promessa e isso lhe foi imputado por justiça. Então, quando eu acredito, pode demorar, como nós lemos aqui em Jó, a árvore, ela mesmo cortada, ao cheiro das águas, vai brotar um renovo, como uma planta nova. E eu não posso deixar que essas circunstâncias tirem de mim a força que eu preciso. Então eu vou buscar no Espírito Santo, porque enquanto eu não posso gerar, Deus tem alegrias para me dar. E se Ana talvez tivesse entendido que aquela provocação, ela estava tentando destruí-la, ela não teria dado tanta importância para a opinião de Penina. Sabe o que acontece? A gente está muito preocupado com o que as pessoas vão falar. A gente dá muita importância para aquilo que as pessoas fazem e falam de nós, mas a gente esquece do que Deus já falou quem você é. Porque desde o ventre da sua mãe, Deus te chamou, te escolheu e escreveu todos os seus dias. E nesses dias que foram escritos, a sua história ia passar por dias ruins. Jesus falou: muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor vai nos livrar. Que hoje o Senhor possa brotar no teu espírito esse cântico, antes mesmo do milagre, da cura, da provisão chegar na sua vida. Comece a abrir o teu coração e falar: Senhor, é o Senhor que me dá alegria de viver,
Se essa área da minha vida acontecer ou não acontecer, como Paulo, eu tenho um espinho na minha carne que todo dia me incomoda, me machuca e até me faz chorar. Eu vou entender que a graça de Deus me basta, e eu não devo satisfação para ninguém. E se Deus me permitiu passar por esse dia mal, Ele sabe que eu tudo posso nele que me fortalece. Eu preciso entregar e consagrar essa área da minha vida que me envergonha. Eu preciso entregar essa área da minha vida que eu acho que Deus não pode fazer nada. Eu preciso descansar, e eu preciso confiar que o Espírito Santo de Deus vai produzir diariamente uma alegria que não depende se essa área der certo ou não, mas é a alegria que eu sinto de estar na presença de Deus. E quando alguém vier te cutucar, e quando alguém vier te provocar, quando você tiver a incompreensão das pessoas, sabe o que vai acontecer, queridos? Eu quero falar uma coisa muito séria para vocês. Você vai estar numa outra dimensão espiritual. Você vai sair desse lugar de tormento, de dor, de fracasso, quando você entender que isso faz parte do plano de Deus para a sua vida. E quando alguém vier falar alguma coisa, você vai ter uma paz no teu coração, porque o que aquela pessoa pensa, o que aquela pessoa acha e o que ela tenta fazer com você, não vai mudar aquilo que já está dentro de você. Não vai mudar o que você está vivendo nesse momento, que é a paz que excede o teu entendimento, que é a certeza que todos os dias a sua vida está no controle de Deus, e na hora que Deus quiser, Ele vai fazer. E aí, o que as pessoas vão falar e vão fazer, não importa, porque você vai entrar numa dimensão espiritual tão plena, de tanta confiança, de que nada vai te abalar. Bispa, isso é possível? Sim. Quando você busca a presença de Deus na sua vida, quando você entende que tudo bem, mesmo que isso não der certo, tem tantas outras coisas maravilhosas que Deus pode fazer você viver, porque você não depende dessa área que dê certo para você conhecer o amor de Deus. O amor de Deus já está dentro de você. Você vai entender que mesmo nas coisas mais difíceis que Deus pediu para você, eu aprendi uma coisa: quando tem algo que eu quero muito e eu não consigo, eu entrego como oferta a Deus. Eu entreguei a oferta de ter minha filha, não perto de mim, a minha neta, e eu entreguei isso como oferta. Se eu ficar paranoica, a minha filha, a minha neta, o meu genro não moram comigo. Eu sou mãezona, vocês não sabem. Eu sou aquela de ficar, eu dou liberdade para as minhas filhas. Mas eu entendi que esse é o tempo de Deus na vida deles. Eu falo com a minha neta todo dia, e aí eu choro depois, sem que a minha filha e minha neta vejam, de saudade, dá uma dor de não poder ver minha primeira netinha junto. Mas eu já entreguei como oferta, porque eu sei que eu estou vivendo o tempo de Deus. E as coisas muitas vezes, elas vão ser dolorosas, mas elas não vão ser tão difíceis a ponto de você perder a sua alegria, e de achar que Deus tem que fazer do seu jeito e não do jeito dele. E eu quero completar essa palavra dizendo, em primeiro lugar, Ana buscou no altar de Deus a solução das suas dores e dos seus sofrimentos. Aonde você tem buscado a cura das suas dores e dos seus sofrimentos? Tem gente que vai buscar no álcool, tem gente que vai buscar na prostituição, tem gente que vai buscar de tantas outras maneiras. Mas hoje é dia de você apresentar diante de Deus as suas dores e os seus sofrimentos e falar: Senhor, se eu não posso mudar isso, se isso nesse momento não pode ser como eu quero, eu entrego, Senhor, como uma oferta ao Senhor.
eu entrego. Você sabia que o seu sofrimento é uma oferta para Deus? Você sabia que a sua renúncia é uma oferta a Deus? Entrega isso. E a palavra fala que Ana, ela entrou naquele altar. 1 Samuel 1:11. Ana fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Levanta sua mãe e fala: é preciso mudar o foco e a disposição. Mais uma vez, é necessário mudar o foco e a disposição. Você vai tirar os teus olhos da dor, do sofrimento, da acusação, da oposição, e você vai começar a entregar a sua dor e o seu sofrimento para aquele que pode resolver. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Em segundo lugar, Ana, ela teve no espírito a certeza da fé. 1 Samuel 1:17, 18. Então ele disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, fala comigo, e o seu semblante já não era mais triste. O que ela fez? Ela chorou, ela se derramou, ela chorou tudo o que ela podia chorar aquele dia, no templo, na casa de Deus. E o profeta veio ali e falou: por que você está assim? Você está embriagada? Não, eu estou amargurada de espírito. Ela derramou a sua dor e o seu sofrimento na presença de Deus. E o profeta Eli, o sacerdote Eli, fala: mulher, vai em paz, vai. E o Senhor ouviu a tua oração. E a palavra fala o quê? Que o semblante de Ana não era mais triste. Amém? Fala assim: quando eu recebo a palavra de Deus, fala bem alto, igreja, eu preciso crer, eu preciso confiar, eu preciso ter a certeza de que quem me prometeu é fiel e vai cumprir a sua palavra na minha vida, e o meu semblante não vai ser mais triste. Fala: hoje eu saio da casa de Deus, deixando aqui a minha amargura, a minha tristeza, a minha frustração, os meus traumas, para viver o que Deus tem para a minha vida, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. O semblante de Ana não era mais triste. E eu quebro da sua vida agora todo desânimo, toda apatia, toda tristeza, toda frustração. Que você seja liberto hoje. E eu declaro e profetizo na sua vida: você vai sair daqui em paz. Você vai sair daqui entregando o teu sofrimento como uma oferta a Deus. E Deus vai se lembrar de você e da sua oferta. Aleluia, amém. Deus se lembrou de Ana. Por que antes Deus não se lembrou dela? Por que antes Deus não ouviu? Porque ela só tinha palavras de reclamação e de murmuração. E a gente precisa parar de reclamar e de murmurar. A gente precisa orar, se consagrar e entregar a Deus e falar: Deus, ouve a minha oração e atende o meu clamor e muda a minha sorte. Mas quando ela recebe a palavra, ela mudou. E em nome de Jesus, você vai mudar o teu semblante hoje. Dá um sorriso para o teu irmão e fala: o Senhor restaurou a nossa sorte e ficamos como quem sonha. Fala: Deus vai agir em nosso favor. E hoje, aqui agora, antes mesmo do milagre acontecer, nós vamos nos alegrar e exultar no Deus da nossa salvação. Fique de pé, querido, em nome de Jesus. Aleluia,
A palavra fala que Ana voltou para sua casa com o seu marido. E ao se deitar com ele, ao se relacionar com ele, Deus se lembrou de Ana e da sua oferta. Saber que Deus tem preparado uma poderosa dupla honra e realizações além dos teus sonhos. Amém? Fala assim: Deus tem preparado uma poderosa dupla honra e realizações além dos meus sonhos. 1 Samuel 1:20 e 21. Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. E ela engravidou e teve mais 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia diante do Senhor. Sabe o que ela gerou? Não foi apenas um filho. Ela não gerou apenas para quebrar a esterilidade, mas ela gerou um sacerdote para a casa de Deus. A tua dor, a tua leve e momentânea tribulação vai produzir um peso de glória. Pense que aquilo que você está passando hoje, você pode gerar um Samuel. Eu quero dar um testemunho maravilhoso. Eu já tive algumas experiências com essa palavra, mas na conferência, no encontro de mulheres em São Paulo do Mais Que Ver, a bispa ministrou, depois ela fez um chamamento, e veio uma jovem pedir oração, e ela veio, e depois ela me contou, ela falou: bispa, eu fui até a senhora, porque a senhora não me conhecia, e eu pensava que alguém orasse por mim, alguém que não conhecesse a minha vida. E ela veio ali na frente, e aí eu falei assim: qual é a situação? Aí ela falou: eu estou muito triste, e eu quero receber hoje a alegria de Deus na minha vida. E eu disse amém. Comecei a orar por ela, e na hora que eu estava orando por ela, o Espírito Santo falou assim para mim: ora pelo ventre dela. E eu pus as minhas mãos, e eu comecei a orar e a repreender nódulos e miomas que estavam na barriga dela. E eu comecei a orar. E aí eu terminei de orar, e o Senhor me deu uma palavra de conhecimento. E eu disse para ela: Deus está te curando hoje aqui. Ele não está apenas tirando essa tristeza do seu coração, mas o Senhor vai te dar um filho. E você vai voltar no próximo encontro de mulheres, e você vai trazer esse seu filho. Eu falei: Deus não está te dando um filho, Deus está te dando um Samuel. Passou, não sabia nem quem era, não peguei o telefone nem nada. Eu orei e fiz o que Deus me pediu. No curso de cura e libertação, eu estava ministrando na Uni Renascer. E aí, quando estava terminando, essa moça que eu orei por ela no encontro de mulheres Mais Que Ver em São Paulo, e ela disse: bispa, posso dar um testemunho? Eu disse: claro, querida, pode dar o testemunho. Mas nem sabia o que ela ia falar. Ela disse: acho que a senhora não lembra, mas no Mais Que Ver de 2 anos atrás, eu fui até a senhora e pedi para a senhora orar por mim. Eu disse que eu tinha uma tristeza profunda. A senhora começou a orar por mim, e sem eu entender, a senhora pôs a mão na minha barriga, e a senhora começou a orar e repreender mioma, nódulos que estavam, sem entender nada. Ela falou: há muito tempo eu faço um tratamento para tentar engravidar, eu não consigo, mas nunca foi detectado mioma. E naquela semana, a senhora me deu uma palavra que eu teria um filho. E ela falou: eu voltei ao médico, fiz os exames, e aí foi constatado que eu tinha nódulos, e que eu não sabia, e nenhum médico tinha visto. Aí ele falou: vamos começar um tratamento, e aí nós vamos marcar a cirurgia para a gente poder tirar esse mioma. E ela marcou o dia de retirar o mioma. E quando eles foram fazer um exame eles pedem para fazer um exame antes da cirurgia. E ela disse: bispa, aqueles caroços e aqueles miomas desapareceram, e a minha cirurgia foi cancelada. Eu não precisei operar.
E eu disse: glória a Deus, aleluia. A gente fica super feliz de poder ser um instrumento nas mãos de Deus. E ela falou: a senhora não sabe. Ela pegou e falou: Samuel, vem aqui. Um menino de 2 anos, e falou: depois daquela palavra, bispa, eu criei, eu tomei posse. E está aqui o Samuel, o meu filho, que eu dei o nome de Samuel, porque a senhora profetizou na minha vida. E eu criei naquela palavra. Eu criei. E Deus trouxe à existência o que não existia. Queridas, eu comecei a chorar. Eu disse: meu Deus, podia ser minha filha. Deus ressuscitou a minha neta no ventre da minha filha. Meu Deus, como a gente precisa ser um instrumento, só falar o que Deus manda falar. E eu quero orar por você aqui agora. Eu quero que você venha aqui no altar. E eu vou orar para essa área estéril da sua vida. E eu vou colocar minha mão sobre a sua cabeça. E eu vou profetizar. Eu me alegrei tanto, queridos. É muito bom a gente saber que tem um Deus que muda a nossa sorte. Porque naquele dia Deus resolveu ouvir a oração de Ana. Porque aquele dia ela se abriu para receber o que Deus tinha para ela. Porque ela abriu o coração e ela derramou seu coração diante de Deus. Vem aqui para o altar. Vem derramar seu coração. Qual é essa área da sua vida? Às vezes você tem uma situação na área financeira. É o seu marido, é o seu filho, é alguém que você precisa que hoje Deus transforme. Porque sabe o que quer dizer Samuel? De Deus o pedir. Deus vai te dar o seu Samuel. Sabe o que é o seu Samuel? É a sua bênção, é o seu milagre, é a sua cura.